Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite e sempre. Com muita alegria, nós iniciamos a terceira das nossas palestras de um ciclo de 6 sobre amor e sexualidade. Hoje vamos examinar alguns casos e as considerações a respeito das leis da reencarnação que eles exemplificam. Nós vamos iniciar revendo um pouquinho o que nós colocamos de outras feitas e que coloca um sumário da nossa visão espírita a respeito do amor e da sexualidade. Então, esse é o nosso tema, a visão espírita do amor e da sexualidade, e passamos, então, a verificar que o amor, na concepção espírita, é a essência equilibradora da criação divina. Tudo se manifesta pela lei da atração, e a lei da atração é a lei do amor, é a lei da união, é a lei que cria, é a lei que faz com que nós tenhamos tudo que é manifesto. E esse amor divino se expressa em harmonia universal. O sexo é uma das formas de manifestação do amor, sem que o amor esteja restrito ao sexo. A sexualidade humana, nós vamos considerá-la em um sumário do que vimos até agora. Em sua base, ela constitui uma manifestação dos nossos instintos, os instintos que são resultado de das leis evolutivas. Esses instintos propiciam para nós a continuidade da vida no plano da encarnação e também propiciam na sexualidade trocas de energia vital e da energia nutritiva do amor. Em suas origens, a sexualidade humana provém da alma e precede o corpo. A verdadeira sexualidade reside nos arquivos que nós temos no nosso perispírito. Em cada uma das nossas encarnações, todas as nossas experiências com a energia sexual, que é a sexualidade, todas essas memórias, todas as ocorrências se arquivam no nosso perispírito, nosso corpo semimaterial, que permanece após a morte, e então esses registros se renovam a cada vez que nós nos reencarnamos, através da nossa programação da reencarnação. Então, em suas origens, a nossa sexualidade, as energias sexuais que nos animam, sejam as energias femininas ou masculinas, que se congregam em um corpo de mulher ou de homem, elas provêm da alma e têm precedência ao corpo. E essa precedência, essa manifestação é a soma de qualidades energéticas. Essas qualidades energéticas são forças espirituais, que se traduzem em hormônios e formas no nosso corpo físico, mas são, na sua essência, na sua constituição, forças femininas de acolhimento, de recepção, ou forças masculinas de ação e de expansão. Essas forças se equilibram na nossa sexualidade de acordo com a programação que fizemos, de encarnarmos como homem ou como mulher, do sexo feminino ou do sexo feminino. Porém, essa equilibração, ela se traduz por uma preponderância. Então, preponderância de energias masculinas em um homem e preponderância de energias femininas na mulher. Porém, tanto o homem como a mulher possuem as duas formas de energia. Então,
em sua história, como é que é a história da nossa sexualidade? Ela inclui as experiências que tivemos no tempo, compondo diversas formas físicas. Isso significa que nós vamos acumulando essas experiências, as experiências que tivemos como do sexo feminino e as experiências que usufruímos como criaturas do sexo masculino. E dizem os espíritos que nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória uma certa preferência para as energias de um ou de outro estado. No entanto, quando nós atingirmos a nossa iluminação, nós teremos todas as qualidades das energias masculinas e das energias femininas completas em nosso ser. Né? Por enquanto estamos em trânsito nas nossas experiências, nós ainda possuímos uma certa predileção para encarnarmos em um determinado sexo. É uma representação, a nossa sexualidade do momento é uma representação, então, de um passado em que tivemos toda uma evolução pessoal. No contexto, a sexualidade, e o contexto é a nossa situação do aqui e do agora, desse recorte da nossa vida imortal. Em seu contexto, ela inclui os efeitos das ações passadas. Quando reencarnamos, nós trazemos esses efeitos na nossa programação de vida atual. Esses efeitos se traduzem por uma feição vibratória única para cada campo humano. Isso significa que cada um de nós tem um composto de vibrações, de frequências vibratórias, resultado de todas as nossas experiências passadas nesse campo da sexualidade e das nossas relações de sexo e de amor, né? Então, nessa feição vibratória única é o que vai condicionar aquela programação de vida e que vai atrair para nós todas as situações, todas as condições, todas as nossas tendências atuais. No contexto, então, esse campo que nós formamos ao longo das eras, ele atrai os eventos, atrai o ambiente, atrai as relações, atrai as circunstâncias e as reações da nossa vida. Nós, quando estamos em dificuldade, gostamos de pensar que aquilo que nos acontece, muitas vezes, é assim, um infortúnio que nos aconteceu e que existe uma injustiça embutida, ou que nós estamos sendo vitimizados por uma situação, ou que algo que está nos acontecendo nós não merecemos, e essa é uma das nossas ilusões da encarnação. Porque nós, através desse nosso campo, nós atraímos as situações exatas, perfeitas, as situações que energeticamente nós atraímos e que podem não estar agradáveis, mas estão perfeitas. Perfeitas segundo as leis divinas, leis imutáveis, leis que funcionam harmonicamente, independentemente se somos homem, se somos mulher, se somos ricos, se somos pobres, se somos mais iluminados ou menos iluminados. Essas leis da atração e das leis de causa e efeito da reencarnação ocorrem de forma automática. Elas são leis naturais. Então, nós vamos atraindo
situações, eventos, ambiente, relações, desde quando fazemos a nossa programação de reencarnação, desde quando atraímos aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, aquela situação, aquela circunstância de nascimento. E essas circunstâncias estão sempre repetindo, perfeitas. Elas podem não estar sendo felizes para nós ou agradáveis, mas elas são perfeitas, como é perfeita a harmonia das leis divinas. Então, essas matrizes sexuais, elas trazem o passado, e elas são as matrizes que são a causa e a consequência. Essas matrizes são esse conjunto de frequências vibratórias que estão dentro do nosso campo pessoal. Vibram em todas as nossas células físicas, vibram em todos os nossos corpos espirituais. Aquelas que o corpo que nós enxergamos e todo o nosso composto, toda a nossa aura eletromagnética, que é composta dessas matrizes. Essas matrizes são as memórias gravadas de como nós administramos e de como nós conduzimos no passado as nossas relações, as nossas ações dentro da área do amor e da sexualidade. Então, agora nós vamos focalizar 2 casos reais. E esses casos se encontram relacionados na nossa literatura espírita. Nós fizemos a seleção de 2 para a nossa consideração na noite de hoje. Então, o primeiro caso é o caso de Ildeu e Marcela. Ele foi chamado pelo espírito autor do livro, o André Luiz, ele foi chamado de resgate interrompido. É um caso de casamento, de traição, de deserção. E está relatado em Ação e Reação, em Psicografia de Chico Xavier, a edição da FEB. Então, vamos ver como é que essa história do Ildeu e da Marcela, que é um caso real ocorrido não há muito tempo aqui no Brasil, né, segundo informação de André Luiz, e como é que ocorreu e as nossas considerações dentro dele. Então, um caso de casamento, traição e deserção. Nós vamos focalizar os personagens. O primeiro personagem é Ildeu, um jovem de pouco mais de 35 anos, que é o esposo da Marcela. A Marcela, sua esposa, um pouquinho mais jovem, mas nessa faixa também de idade. O Roberto é o filho do casal, o filho mais velho, com a idade de 9 anos, quando se passa a cena que nós vamos relatar. Temos a Sônia e a Márcia, as filhas mais novas, sendo Márcia ainda uma bem pequenina, né? A gente supõe assim, pelo relato, por volta dos seus 3 anos de idade, por aí. E a Mara é a jovem amante que entra entra na cena, né? Como esse triângulo sexual. A gente costuma dizer triângulo amoroso, mas na maior parte das vezes é um triângulo sexual. Então, vamos ver como é que ocorre essa situação do Ildeu e da Marcela. O Ildeu e a Marcela se casaram e, como todas as situações de casamento, quando se está falando de resgate, houve um momento de namoro onde as circunstâncias que estavam no passado, elas são como que esquecidas. Vamos ver o que são
circunstâncias. Eu deixei de falar que era Silas e André Luiz os espíritos que estão cuidando do caso, né? O passado do Ideu e da Marcela. Eles tiveram várias vidas como casal. E todos os encontros foram conflituosos, de recapitulação, de resgate e de prova. Eles vêm seguindo uma repetição da mesma situação e que na lei de causa e efeito a gente chama os espíritos chamam de circunstâncias reflexas. Circunstâncias reflexas são assim: acontece um encontro que estava marcado, estabelece-se uma circunstância que reflete muitos elementos, principalmente os elementos energéticos, das questões não resolvidas da vida passada. Então, é um reflexo da outra vida que se manifesta de novo nesta para que seja transmutado, porque sempre o objetivo é a transmutação, nunca o objetivo é que se repita. Embora a questão das circunstâncias reflexas leva a vamos chamar assim, a uma tentação de se repetir aquilo que aconteceu antes. Por quê? Não porque nós queiramos, porque a gente seja teimoso, porque quer ser infeliz. A gente repete as situações nas reencarnações porque elas estão energizadas, porque elas aconteceram no passado com muitas emoções envolvidas. As emoções transmitem uma carga elétrica que se armazena na nossa constituição, é o que chamávamos de campo. Então, como essas energias estão potencializadas pela repetição, elas vão atrair as reações, elas vão atrair repetições, ou seja, nós vamos ser tentados a cair. Tentados eu não estou usando esse termo no sentido de um diabinho tentando, não. Eu estou usando esse termo como uma situação em que nós temos a tendência. Vamos dizer assim, através da força da energia potencializada, a repetir aquilo que aconteceu no passado. Mas eu falava do namoro, né, do Ideu e da Marcela. E durante a fase do namoro ocorreu o que ocorre quando nós nos propomos ao resgate de situações de vida passada em relacionamentos. Há uma primeira atração poderosa. E essa primeira atração ela acontece exatamente porque os campos energéticos dos dois se atraem. Se atraem por quê? Porque já houve um planejamento, não existe situação como essa que ocorra por acaso. Elas foram situações planejadas na espiritualidade. Situações planejadas muitas vezes como algo necessário e que os personagens não poderiam prosseguir na sua evolução se não voltassem para contemplar de novo. Então, esse planejamento muitas vezes se reveste de caráter até compulsório, né? É necessidade, aquilo que os espíritos chamam de provas úteis. E a palavra prova, é preciso que a gente exemplifique também, não quer dizer necessariamente que a gente tenha que ficar sofrendo. Prova não é martírio. Prova é uma situação onde nós repetimos uma lição não aprendida na escola da vida e então temos que
passar nesse teste, poderíamos dizer, situação de teste. E um teste numa situação que nós, no passado, levamos bomba, né? Nós não conseguimos concluir. Ficaram aquelas situações inacabadas, aquela energia emocional, aquela energia de reações até físicas que não foram transmutadas, não fluíram, não tiveram o seu curso dentro da harmonia universal, ficaram bloqueadas. Então, esses encontros conflituosos trazem essas circunstâncias de repetição. E é interessante e importante nós sabermos que a espiritualidade informa que todo casamento conflituoso reflete essas circunstâncias do passado. Tem embutida essa situação, né, de necessidade de transmutação, necessidade de recapitular, geralmente com os mesmos personagens em novos corpos, e aí colocar à prova a capacidade de transmutar aquela energia, de retirar aqueles bloqueios, aquelas situações infelizes e de conflito que existiram anteriormente. A gente chama resgate, eu coloquei ali a palavra resgate, porque é isso mesmo, é como ir lá e resgatar, retirar uma situação bloqueada da sua condição e transformá-la em algo mais harmonioso, onde exista menos conflito, onde não exista mais aqueles liames que nos prendem, nos aprisionam, que são os liames, as correntes ocasionadas pelo ódio, pelo sentimento de vingança, pela mágoa, pela situação de ressentimento, de mal-estar em relação a outra pessoa. Então, quando Ildeu e Marcela se encontraram, eles se encontraram de uma forma com uma grande atração. E essa atração ocorre não só porque o campo, né, se atrai, mas também porque há uma provisão neste momento, que é uma provisão divina, para que aconteça aquilo que a gente diz aqui na nossa cultura: o amor é cego, né? Há uma certa cegueira mesmo no momento, né? Há como que um anestesiamento do conflito em favor do quê? Em favor do amor que já foi construído. Porque apesar do encontro ser conflituoso, duas almas que viveram várias vidas juntas construíram muita relação de amor. Não foi tudo conflito. Então, no momento do namoro, são acionadas pela providência divina as boas memórias. Então, há aquele período de cegueira, de encantamento, sem ele eu não vivo, sem ela eu não vou constituir minha felicidade. É a alma que eu estava esperando, né? E assim se casam, geralmente se casam com os planos que fizeram antes de uma vida conjunta e de viver em felicidade, em paz e em harmonia. O que acontece na maior parte das vezes é que nesses momentos são acionados os lados nossos que têm grande sede de um amor perfeito. Aquela nossa parte que anseia uma união completa e harmoniosa com o outro, né? Então, acontece o namoro, os planos, o casamento.
E assim aconteceu com Ildeu e Marcela. No entanto, assim que eles se casaram, tiveram um começo de vida harmonioso. E essa harmonia se viu quebrada, e a harmonia, principalmente dentro da alma do Ildeu, se quebrou quando nasceu o primeiro filho, o Roberto. E por uma circunstância que os dois não entendiam, o Ildeu sentia uma extrema rivalidade com o Roberto. Desde Roberto pequenino, ele já achava que Roberto havia vindo para roubar-lhe a esposa. Então sentia muitos ciúmes. E no momento em que nós vamos pegar o recorte em que eles estão em pleno conflito, o Roberto sempre vem em defesa da mãe nos momentos em que Ildeu, já nesse ponto, completamente irritadiço, intolerante, completamente agressivo com Marcela, quando ele expressa esse tipo de tratamento, o Roberto sempre corre em favor da mãe e sempre tenta defender a mãe, o que leva o Ildeu a dar-lhe uns bons sopapos e dizer, no auge da sua emoção: canalha, eu te mato. E ele sempre se recolhe chorando e vai para a cama, e os dois não têm nenhum tipo de relacionamento realmente amoroso. Por outro lado, a Marcela, nesse momento do que nós estamos falando, tenta por todas as formas conservar o seu casamento. Ela é uma simples dona de casa, eles não têm muitos recursos financeiros, e ela procura, inclusive, através de serviços domésticos, através de lavar roupas para os outros, ajudar, mas nunca é reconhecida. E ela tem recebido da amante, Amara, ela tem recebido cartas insultosas. Cartas dizendo que ela suma da vida do Ildeu, que os dois têm uma vida particular maravilhosa e íntima, e que ela está sobrando e essa coisa toda, e ela, ao receber, debulha-se em lágrimas silenciosas e queima as cartas para que Ildeu não veja e finge que não sabe da situação. É nessa situação de pleno conflito que estão ajudando Silas e o André Luiz numa expedição em que eles visitam por várias vezes esse casal. E a razão pela qual eles estão ajudando, e há toda uma equipe espiritual ajudando, é porque Marcela é uma pessoa que se dedica a preces e se entrega muito a Deus e pede a Deus ajuda. E então, através das suas súplicas, para que se estabeleça harmonia no lar, para que o seu marido não deserte, para que tudo se resolva, através dessa situação de oração e de comunhão com a espiritualidade, e veio uma equipe e está trabalhando no caso, e a equipe que nos relata, André Luiz nos relata então o que está ocorrendo. Ao contrário da situação entre Ildeu e Roberto, existe uma situação totalmente diferente entre Ildeu e as duas filhas. As duas filhas não podem choramingar nem um pouquinho, que Ildeu corre e diz: minhas filhas, minhas pobres filhas, o que será de vocês se eu abandonar o lar? Vocês são a única razão pela qual eu permaneço nesse casamento. Não fosse vocês, eu já teria ido para outras plagas para minha felicidade.
e solícito, ele as acalenta, e não é raro que ele vá colocá-las no berço e sente a maior ternura e proteção para com as duas. Então, nessa situação na qual nós nos encontramos aí presenciando esse drama, começa a acontecer algo muito grave com Ildeu. Na sua ânsia de se ver livre das responsabilidades, daquilo que ele pensa que é intolerável, ele começa a tecer muitas imagens mentais, muitos pensamentos fixos e recorrentes que a espiritualidade começa a ler. Porque os nossos pensamentos, principalmente aqueles que são pensados com emoção, os nossos planos, as nossas aspirações, se configuram dentro do nosso campo energético e formam formas, formam cenas. São chamadas formas pensamento pela espiritualidade. E o Ildeu está colocando uma série de formas pensamento na sua tela mental, como a gente diz, no seu campo vibratório. E a espiritualidade, o Silas e o André Luiz conseguem ver. E eles começam então a relatar que nessas formas pensamento aparecia todos os anseios, a aventura, a vibração da paixão e das relações sexuais entre o Ildeu e a Mara. E as considerações do Ildeu comparando com a sua esposa, já um pouco mais velha e mais desgastada pela vida, pelos trabalhos, pela maternidade, pela sua casa. E nessa situação, sempre a Marcela era considerada como algo que ele queria descartar, queria tirar da sua vida. E esse conflito entre sair de casa e deixar as crianças, as duas meninas a quem ele é muito apegado. Até que nessa situação ele decide e começa a projetar na sua tela mental um plano. E esse plano ele mataria a Marcela de uma tal maneira na calada da noite em que ele simulasse que ela se suicidou. E ele começa a planejar que ele vai, então, trancar as crianças no quarto, para que não sejam testemunhas, e vai matá-la, e ele fica alimentando esse plano. E a espiritualidade procurando, né, intuir, mas não há possibilidade de acesso, porque o campo do Ildeu está completamente contaminado pelas entidades que se acoplaram também, tentando usufruir e usufruindo das suas noitadas alcoólicas, das suas noitadas de sexo fremente com a Mara. Então, essas entidades ficam também ao redor, impedindo que ele possa ser advertido, que ele possa ser amparado. Então, nessa situação, a espiritualidade vê que ele está planejando naquela noite cometer o assassinato. Então, aqueles espíritos que estavam protegendo, vigiando a casa, que tinham sido deixados lá, correm a chamar Silas e André Luiz. Silas é um instrutor, é um espírito que está ensinando a André Luiz as situações, e eles correm para a casa e veem que já nesse momento o Ildeu já tem um revólver no qual ele já está preparando
o seu assassinato enquanto Marcela dorme. E nesse momento, então, a espiritualidade, André Luiz e Silas vão imediatamente ao quarto das meninas e vão se socorrer de Márcia, da pequena Márcia. Porque as crianças muito pequenas, elas ainda não estão, até os 7 anos de idade, elas ainda não estão completamente encarnadas. Então, o seu espírito se desdobra muito facilmente à noite e fica passeando. Então, eles conseguem chegar ao espírito da Marcinha e, diante das suas possibilidades de espíritos superiores, mostram a ela a cena já do assassinato da mãe dela. E ela, então, em espírito, vê aquela cena e corre para o corpo. E correndo ao corpo, ela grita: papai, papai, não mate, não mate. E nesse momento, então, ela acorda a Marcela. A Marcela corre e vê o Ildeu com o revólver na mão e a menina chorando. E ela, então, tem uma interpretação da cena. E aí é interessante notar que as nossas interpretações são sempre de acordo com o nosso coração, com a nossa visão pessoal. E ela interpreta que o Ildeu está para se suicidar. E aí ela diz: Ildeu, por favor, pelo amor de Deus, não se suicide. Eu te dou o divórcio. Você pode ir, eu criarei os meninos sozinha. Você pode ir-se dessa situação e realizar o que você quiser com a mulher de seus sonhos. E exausta, ela chora muito, exausta energeticamente pelo grande esforço que está fazendo, e o Ildeu, então, aproveitando, diz: pois é, a situação é essa mesmo, ou o divórcio ou eu me suicido. Né? E nessa situação, ela, desesperada, vai para o seu quarto chorando, e a espiritualidade imediatamente a anestesia para o sono. E aí que tem algo muito belo, que durante o nosso sono, quando nós nos abrimos em prece, nós temos o auxílio espiritual. Então, durante o sono, a espiritualidade diz a Marcela que ela se conforme com essa situação, que ela liberte o Ildeu dos seus laços, porque ela não pode ficar presa à decisão, prendê-lo em uma decisão que o livre-arbítrio dele está decidindo. E eles falam para ela, então, que ela será amparada, que ela que ela reúna toda a esperança em seu coração, porque novos caminhos serão abertos para ela. Ela terá, sim, possibilidades de criar os filhos financeiramente. A consolam e trazem, inclusive, parentes desencarnados dela, que a amam muito, para consolá-la. E dizem que ela não deverá se prender nessa situação, deverá se libertar, consolar-se e deixar que ele siga o seu livre-arbítrio. E a partir disso, eles também fazem um trabalho com ela, mostrando a vida anterior dos dois. Então, Ildeu e Marcela na vida anterior. Na vida anterior, Marcela e seu atual filho Roberto, dessa vida, tornaram-se amantes. Mas eles se tornaram amantes em função já de uma repetição dos desvarios do Ildeu nessa vida anterior. Então, eles se tornaram amantes no sentido de que se consorciaram fora do casamento. Por quê? Porque Ildeu, enquanto estava casada
com Marcela, com outros nomes, claro, na outra vida, ele seduziu e abandonou a Sônia e a Márcia, que eram suas filhas atuais e que viviam na mesma casa. E que, após a sedução, muitas décadas atrás, aqui também no Brasil, as jovens não puderam seguir outro caminho quando ele as abandonou, a não ser da prostituição. Então, tendo abandonado também Marcela, Marcela se uniu, achou um novo companheiro e se uniu a esse filho dela atual, o Roberto. Então, eles se consorciaram, o que naquela época era considerado estarem amasiados, e tiveram essa vida um tanto irregular para aquela época, que não reconhecia o casamento de fato, né, a união de fato. E mais tarde, então, nessa situação que era do Brasil, o que aconteceu? Eudeu, quando se cansou da sua vida lá fora, ele volta e se toma de injustificáveis ciúmes pelo então, não se sabe o nome, espírito de Roberto, que era o companheiro da Marcela naquela vida, e que viviam bem, mas que ele, então, tomando-se de ciúme, porque ainda era o marido, ele assassina o Roberto. Então, o plano dessa vida, a lei da causa e efeito. Eudeu e Marcela se consorciaram para que Eudeu se reconciliasse com Roberto e que reparasse na condição de pai, devolvesse a vida, cuidasse do Roberto e fizesse então o seu resgate dos atos cometidos, resgate na construção de amor para com o Roberto. Com relação a Sônia e a Márcia, ele se consorciou com Marcela, de novo, para reencaminhá-las a uma vida digna, para educá-las e reencaminhá-las, uma vez que havia sido seu sedutor na vida passada. Então, assim era o plano para que se resgatasse essa vida anterior e outras em que ele havia desertado. E ele reincide na questão. A espiritualidade, então, diz a Marcela que ele terá ainda que refazer a sua caminhada em outra encarnação. Marcela teria a possibilidade, eles explicam, de refazer a sua vida, e eles recomendam que ela não guarde mágoa, que ela se liberte da situação de ressentimento e de injustiça. E se ela assim fizer nessa vida, ela poderia conquistar gradativamente uma harmonia, uma felicidade, e que poderia ser até que não precisasse voltar mais com o Eudeu. E o Eudeu, então? Ele voltaria para uma nova encarnação, e se a Marcela e os filhos tivessem se libertado da situação conflituosa entre eles e a lembrança do Eudeu desertor, eles então seguiriam seu caminho. Mas Eudeu atrairia uma situação semelhante pelas leis energéticas. Ele iria atrair outra situação com as mesmas características, até que transmutasse a sua problemática decisória, né? Então, os relacionamentos conjugais, vamos falar um pouquinho agora dos relacionamentos extraconjugais, que é o caso que está ali, né? No relacionamento extraconjugal, há uma acumulação de desarmonia, há como que uma congestão de energias. As energias que já estavam congestionadas, elas se potencializam.
cria-se uma psicosfera que a gente chama aqui, né, às vezes, triângulo amoroso, mas na verdade é um triângulo sexual. E esse triângulo sexual, muitos dizem, eu vou ter um relacionamento extraconjugal, estou tendo, mas o meu cônjuge não sabe. E não sabendo, o mal não foi feito. Isso é um engano. Ninguém engana a energia, ninguém engana as leis da vida. A notícia passa, a notícia é energética. Aquela terceira pessoa fica entre o casal, em forma de energia desarmonizante. E isso é o que provoca a congestão de energias. E em algum momento algo vai ser desencadeado, porque é como uma reação em cadeia. Essas energias que não se casam, que não se atraem, que não harmonizam, vai provocar desagregações, que podem ser doenças, que podem atingir até o aparelho sexual, que podem ser doenças emocionais, podem ser situações de relacionamento conflituoso que gerem uma série de consequências, às vezes, bastante trágicas, né? Então, a ferida emocional da alma de alguém nunca fica sem que nós tenhamos que prestar contas dentro da economia da vida. Então, quando alguém é ferido pelas nossas ações sexuais, se magoa, essa pessoa, a sua energia fica atrelada à nossa, e ela só vai se desatrelar, nós só vamos nos libertar se nós recriarmos a harmonia, se for feita uma reharmonização. Então, há consequências físicas e espirituais. E agora nós vamos ver brevemente, esse caso é mais breve, o caso do Otávio, que é um desvio de programação. O Otávio fez um desvio de programação através de sexo fortuito e criação de matrizes infelizes para ele. Esse caso está relatado em Os Mensageiros, do autor André Luiz, Espírito, né, na psicografia de Chico Xavier. A programação do Otávio era que ele viria para a reencarnação no exercício mediúnico sem casamento. E ele havia se comprometido, ele veio de nosso lar, uma instância espiritual, e havia se comprometido com 6 espíritos que o beneficiaram bastante, e que depois do início do seu exercício mediúnico, eles viriam por outras vias e esperavam ser amparados e fazer parte da programação do Otávio com a sua mediunidade dentro da fraternidade e da caridade ao próximo. O desvio que ele teve foi do abandono dos seus próprios planos e abandono dos companheiros. Ele partiu para um sexo promíscuo porque em determinado momento da eclosão da sua mediunidade, ele foi a um terapeuta mal informado, equivocado, e o terapeuta disse que aquela congestão de energias deveria ser curada pela prática sexual. E assim ele fez e se colocou dentro do sexo promíscuo. Ele engravidou uma parceira sexual dentro dessas circunstâncias e entrou em um casamento infeliz. Esse casamento infeliz era pela profunda diferença espiritual entre Otávio e a sua companheira. E esse espírito que veio era um espírito afim com essa companheira, que se uniu a ele simplesmente pelas sensações sexuais e que, portanto, era completamente fora da programação de vida dele. E ele, então, entra numa vida tremendamente infeliz,
um vazio muito grande e muitos conflitos. Eu trouxe esse exemplo para dizer que muitas vezes essas decisões de sexo fortuito somente pelas sensações levam a desvios de programação e que podem vir filhos que a gente diz, sempre é programado? Não. Muitas vezes não é programado, e esses casamentos também não são programados, né? O primeiro era programado e tinha suas características, este não. E muitas vezes acontece em sexo fortuito, simplesmente pela atração sexual, esse tipo de consequência na qual a possibilidade de felicidade é quase nula, praticamente nula, e onde também são criados débitos, são criadas consequências e circunstâncias que vão se refletir na próxima vida, né? Então, nos relacionamentos extraconjugais ou sexo fortuito, tem sempre uma intenção, o sexo em ambientes promíscuos, e esses ambientes promíscuos, eles são caracterizados por um desequilíbrio energético que não satisfazem a sensação, mas trazem uma carga de insatisfação emocional, uma falta de proteção espiritual, e há também vampiros sexuais, aquelas entidades que ainda estão desencarnadas, mas estão ainda materializadas e apegadas à matéria, que eles querem usufruir das sensações junto com o casal em desequilíbrio. Isso não acontece na vida conjugal, porque a vida conjugal, ela é protegida. O lar, o sexo dentro do lar, não tem estranhos, não há invasões. Mas aqui há invasões, principalmente em motéis, em boates, onde se pratica sexo ou quase, e que são bastante promíscuos, em ambientes onde há uma vibração conturbada. E aí o casal às vezes diz, vamos ter uma noite maravilhosa, então vamos para um motel para ter intimidade. Essa é uma decisão desastrosa, porque aqueles ambientes estão carregados dessas energias desequilibradas, desses vampiros sexuais, e pode ser que alguns então que decidam ir também junto com o casal para suas casas. Então é preciso muito critério nessa tomada de decisão, de intenção, de ambiente e de com quem e como nós vamos realizar a nossa relação, o nosso relacionamento de sexualidade. Então, no livro Vida e Sexo, que eu recomendo, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, existe uma síntese de normas para a prática sexual. Não proibi-la, mas educar. É isso que nós estamos fazendo agora, ouvindo as lições da espiritualidade. Não a abstinência que nós nos impomos, mas um emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. A procura de não exploração, de não sedução do outro, de não uso da outra pessoa com objetivos simplesmente sensuais, né? Não indisciplina, mais controle. Não impulso livre, mas o sexo com responsabilidade. O que fazer? Transformar as nossas matrizes psíquicas pela não repetição. Recanalizar as energias, porque tudo depende das nossas opções. É se perguntar quando nós estamos optando, por exemplo, abandonar uma situação conflituosa, nos colocarmos em situações que nós já sabemos que não são adequadas, perguntar-se, eu vim aqui, eu reencarnei para fazer essa opção?
Se eu estou fazendo uma opção desarmoniosa que leva a conflitos e dores e que fere a alma de alguém, eu não vim aqui para fazer essa opção. Eu vim aqui para transmutar a situação de conflito, introduzindo uma situação mais harmoniosa. O fato, cada vez que eu repito, experiências repetidas intensificam, potencializam a energia. Se eu tomo uma decisão desarmoniosa, eu estou calcando aquela decisão. Se eu continuo no conflito, eu estou potencializando o conflito. Eu estou fazendo com que ele se agrave, não que ele transmute. É para o meu bem intensificar as energias que estão envolvidas em meus relacionamentos atuais? É o que nós devemos nos perguntar. As energias que eu estou cultivando é para o meu bem? Aquilo é bom para mim? Os caminhos, nós vamos nos utilizar da matéria, mas nos elevar acima do nível das sensações, pelo cultivo do sexo com amor e por amor. Reeducar-se sobre os conceitos de prazer e felicidade. O atendimento de uma sensação, de algo passageiro, de algo que me traz conflitos conscienciais, não é o verdadeiro prazer. Vai me trazer um vazio posterior, vai me trazer consequências, não é a felicidade. Embora as nossas mídias possam até dizer que sim, mas isso é enganoso. E no fundo da nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, segundo o Espírito de verdade, nós sabemos a resposta. Basta nos perguntarmos sinceramente que as respostas virão para nós. O cuidar-se é necessário. E esse cuidar-se implica em quê? Podemos fazer uma fluidoterapia, tomar passes. Diariamente há passes aqui no salão, em vários horários. Se estamos nos sentindo numa situação de amor e sexualidade conflituosa, vamos vir nos beneficiar dos bons espíritos, das energias canalizadas, das energias que vão nos trazer não um problema decisório e a nossa vontade que nós temos que acionar, mas vão trazer para nós forças para que a gente possa compreender e fazer a nossa transmutação. Preencher a mente com o bom, o bem e o belo. Desfocalizar dessas propagandas, desse exacerbamento a respeito de sensações e de questões materiais do mundo de hoje e focalizar em questões que são do bem, do belo, do bom, os bons exemplos, as histórias maravilhosas de generosidade, de fraternidade, de amor, né? Buscar relacionamentos amorosos saudáveis com tudo e com todos. Procurar o saudável, a amizade verdadeira e fraterna. Se temos uma situação conflituosa que estamos trabalhando, procuremos o que mais na nossa vida nos proporciona amorosidade. E aí vamos cultivar aquilo para nos dar forças para a transmutação, né? Redirecionar as nossas energias praticando obras de fraternidade e harmonia. Essa casa oferece muita oportunidade de voluntariado. Se já temos a nossa consciência, vamos nos dedicar a ajudar os outros, à fraternidade, à harmonia. Ajudemos aqueles da nossa casa com a nossa disposição fraterna. Pode ser até um funcionário nosso, alguém que nos cruza o caminho pedindo ajuda. Enfim, redirecionar as energias para a fraternidade e para a harmonia nos ajudará tremendamente. Abster-se também dos relacionamentos sexuais, se eles vão ser danosos para nós, se necessário. Cultivar o hábito da oração. Lembrem-se que a história de Marcela, ela foi tão ajudada
por causa do hábito da oração. Quando pedimos, Jesus disse, a porta sempre se abre. Quando pedimos, sempre nos é dado. Agora, precisamos saber pedir. Pedir que nos seja intuído o que é melhor para nós, e não aquilo que a nossa mente possa estar querendo e que não é bom para nós. Aproximar-se dos mentores, então, espirituais, através de pensamentos de entrega. Eu me entrego para ser conduzido a fazer o que é para o meu maior bem nessa encarnação. Esse é o pedido da oração. Que eu seja ajudada a cumprir as tarefas da minha encarnação. Eu me entrego e eu me abro para a ajuda espiritual, que nas minhas aflições eu possa ter esperança, possa ter alegria e ter vontade de fazer as minhas transmutações de momentos de conflito, de momentos de desacerto. Que eu possa ter coragem de não fugir das situações ou repetir situações danosas e de desarmonia. Que eu me abro para ser orientado nas minhas atividades dentro do amor e do sexo, porque elas significam o maior bem e minha maior responsabilidade e também meu maior privilégio nessa vida, nessa encarnação. Evangelizar-se, examinar cada decisão sobre relacionamentos afetivos à luz do Evangelho e se perguntar: os meus atos deste momento estão de acordo com o ensinamento maior que Jesus nos legou? Procurar aprender sobre as lições que Jesus nos legou, porque elas indicam todo o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo nos disse. E então, se perguntar, quando estamos indecisos, nos perguntarmos: os meus atos desse momento estão de acordo com o ensinamento maior que Jesus nos legou? E qual foi o ensinamento maior que Jesus nos legou? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E quem ama, não fere. Quem ama, não conflita, não briga. Quem ama, não destrói. Quem ama, constrói, agrega e harmoniza. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este é o meu mandamento, disse o Mestre. Que possamos segui-los. Sigam em paz, meus irmãos. Boa noite.